Caríssimos irmãos e irmãs na fé, nos encontramos com a graça de Deus uma vez mais nas antevésperas da Semana Santa para mais uma meditação sobre os mistérios que nós celebramos nesses dias da Quaresma e que vamos celebrar nos dias da Semana Santa. Vamos aproveitar e meditar um pouco alguma das passagens mais marcantes que aparecem no Evangelho, na liturgia da missa desses dias. Já no último domingo, quem teve oportunidade de ir à missa ou mesmo de ler o Evangelho em casa e fazer a sua meditação, se lembra que Jesus fala do mistério da semente que, para produzir, tem que morrer. Então vamos partir um pouco e nos deter um pouco, melhor dizendo, sobre esse ensinamento de Jesus. Antes um pouquinho, gostaria de chamar a atenção para o fato que todo o Evangelho, todo o ensinamento de Jesus mostra uma outra lógica que causa sempre um impacto para nós. Uma lógica quase que a gente poderia dizer assim, invertida. No Evangelho encontramos passagem que Jesus ensina que quem reparte é quem enriquece e não quem acumula. Na nossa maneira muito humana de pensar, enriquece quem acumula. Jesus ensina que não, é o contrário. Quem reparte é quem enriquece. Mais ainda, ele ensina que quem perdoa as ofensas é que é o maior no sentido aí de grandeza humana. A grandeza humana não está em pagar o mal com o mal, em negar o perdão, mas exatamente no contrário. Quem perdoa, quem não paga o mal com o mal, mostra sua grandeza superior aos demais. Ainda, Jesus fala que o maior no reino dos céus é quem se faz pequenino. Continuando, ele insiste. Quem é o mais importante? Quem está sentado à mesa ou aquele que serve? Mais importante é aquele que serve. Na nossa maneira comum de pensar, nós achamos que mais importante é quem está sentado à mesa. Menos importante é o garçom, menos importante é o funcionário ou a empregada doméstica. Achamos que eles são inferiores. Jesus fala não. Eles são os superiores, são os maiores. Quem está numa posição elevada é aquele que serve e não aquele que é servido. E no Evangelho que recentemente meditamos, o Cristo falou: quem se apega à sua vida vai perdê-la. Agora, quem é capaz de fazer da sua vida um dom, uma oferta, isso nas mais variadas formas que nós possamos elencar aqui, quem faz da sua vida um dom, esse ganha a vida. Para que ninguém fique imaginando aí que fazer da vida um dom é uma coisa reservada a poucos, é bom lembrar aí, pai e mãe, quando levam a sério a sua vocação e a sua missão, eles fazem da sua vida um dom. Doam sua vida pelos filhos. E é uma coisa maravilhosa, é uma coisa belíssima. Um professor, uma professora, que procura, de fato, levar a sua missão de ensinar as crianças, os adolescentes, os jovens, faz a sua vida um dom, doa a sua vida, muito mais do que pelo salário que recebe e que precisa, tem o direito de receber. Isso vale para todas as profissões, vale para todas as missões. Algumas são mais evidentes do que outras, talvez possamos dizer que sim, mas de um modo geral é possível afirmar, como Jesus, quem faz a sua vida um dom para os outros, esse ganha a vida. O modo do mundo pensar é diferente. Quem
guarda a sua vida, quem reserva a sua vida, quem não expõe a sua vida, esse é que consegue conservá-la. Cristo fala, não. Essa lógica não é a lógica do Evangelho. E aí, então, a fala de Jesus em relação à semente. Todos nós conhecemos a semente do feijão que tem na nossa casa, a semente de abóbora, a semente da melancia, a semente de uma porção de alimentos que nós consumimos. Se aquela semente não desaparecer, não morrer, ela fica só uma semente. Agora, se ela aceita desaparecer, aceita morrer, então ela germina, brota e pode produzir muitos frutos. Essa lógica do Evangelho, que é impactante, desconcertante, é que está presente de um modo mais forte, mais evidente nos dias da Quaresma e, sobretudo, da Semana Santa. Jesus usa uma frase com uma certa frequência nos textos por ocasião da Semana Santa, que é o seguinte: ele glorifica o Pai. Na verdade, ele diz assim: chegou a hora em que glorificarei o Pai. O que significa dizer que vai glorificar o Pai? Glorificar o Pai só é possível na submissão e na obediência à vontade do Pai. E isso Jesus faz de uma maneira plena, excelente, como ninguém faz. Como entender isso na nossa vida, ou que repercussão tem isso na nossa vida? Lembremos o seguinte: o pecado original feriu a nossa natureza humana. A nossa natureza humana, ela foi deturpada, foi ferida, ela foi contaminada. O pecado original deixou isso na natureza humana. De modos que fazer a vontade do Pai, obedecer a Deus, pegue os 10 mandamentos aí. Quem de nós consegue obedecer os 10 mandamentos, ou um dos 10 mandamentos? Nós conseguimos com um grande esforço, porque a nossa natureza humana, ferida pelo pecado, ela se inclina de uma maneira muito natural, espontânea, melhor dizendo, ela se inclina espontaneamente para a desobediência e não para a obediência. A nossa natureza, ela se mostra assim. Nós somos muito mais inclinados à desobediência e menos à obediência. Estamos dirigindo o nosso carro, o sinal vai apagar para nós ou mudar de cor, deixa de ser verde para ser amarelo e vermelho, enfim. Aí nós queremos tirar ainda uma vantagenzinha. Nós temos uma dificuldade de obedecer o sinal. Tem a faixa de pedestre, mas eu vou tentar atravessar aqui fora da faixa. Então, no dia a dia, existem muitas situações em que se pode verificar isso. Existe na nossa natureza uma espontânea inclinação para desobedecer e não para obedecer. Muito bem, aí Jesus assume a nossa natureza humana, a nossa condição humana. Ele é Deus com o Pai e o Espírito Santo, mas assume no seio da Virgem Maria a nossa condição humana, nosso corpo humano, nossa alma humana. Para no corpo humano e na alma humana fazer exatamente aquilo que todos nós deveríamos fazer: obedecer a palavra do Pai, os ensinamentos, as prescrições, os decretos do Pai do céu. Então Jesus toma a nossa condição exatamente para pôr uma semente nova e uma dinâmica nova na nossa natureza. Contudo,
ele não é compreendido por muita gente. Mas ele não cede, ele permanece obediente ao Pai. E como nem todos o compreendem, o aceitam, resulta a sua obediência no sacrifício que nós conhecemos. Então, o que significa dizer que Jesus glorifica o Pai? Ele glorifica o Pai sendo obediente ao Pai. E qual é o resultado disso para nós? Que benefício traz para nós? A partir de Jesus, existe uma força que não vem de nós e que nos ajuda a dobrar aquela inclinação espontânea para a desobediência. Nós conhecemos pessoas, e a igreja chama essas pessoas de santos e santas, pessoas que conseguiram aí avançar em graus diversos, conseguiram avançar nesse exercício, nessa nova dinâmica da obediência a Deus e combater a desobediência que espontaneamente nosso ser apresenta. Segundo efeito da fidelidade de Jesus ao Pai, ele enfraquece o diabo, que é a fonte, a origem de toda a desobediência. Ele enfraquece o diabo. A luta de Jesus, de fato, é uma luta contra o demônio, o Satanás, como nós chamamos de diversos modos. Como entender esse enfraquecimento? O demônio, ele nos seduz desde os nossos primeiríssimos pais. Ele nos seduz e tenta nos convencer que desobedecer é mais vantajoso. Aí, nossos primeiros pais desobedeceram. Qual foi o resultado? Não. Como eu disse, Jesus luta e vence o diabo. Mesmo quando nós erramos, nós não temos que ficar sob o domínio do diabo. E nem ter medo de ficar sob o domínio do diabo. Errei. Desobedeci. E devo assumir isso. Devo assumir isso com atitude adulta. E não me orgulho de ter desobedecido. Mas eu não quero ficar nisso. Eu quero me apegar com o Cristo. Então eu sei que Ele me perdoa. Eu sei que o Pai me perdoa. Então eu estou livre do diabo. Eu estou livre dele. Vamos imaginar uma pessoa que, em vez de se apegar ao Cristo, em vez de se unir a Ele, pedir forças para Ele, para vencer a tentação à desobediência, vai de desobediência em desobediência e não está nem aí, né? Nem acredito em Deus, nem acredito em Jesus, tudo isso é bobagem. Muito bem. Vamos imaginar que no fim da vida, essa pessoa, por uma graça extraordinária de Deus, tem uma luz da consciência. Errei, magoei a Deus, feri a Deus, ofendi a Deus, prejudiquei a mim mesmo, prejudiquei meus irmãos, causei mal no mundo. Perdão, Senhor, está perdoado. Claro, alguém poderia dizer assim, se a gente pode se arrepender na última hora, no fim da nossa vida, então vamos fazer as coisas erradas agora e depois a gente se arrepende no finzinho da vida. Me parece um pensamento um pouco estúpido. Me parece algo completamente repugnante, né? O melhor é nós pensarmos assim. Senhor, Tu sabes que eu não consigo Te obedecer 100%, mas eu vou continuar procurando o Cristo. Vou continuar buscando a união com Ele, para que Ele me fortaleça e eu consiga obedecer mais. Mas quando eu desobedecer, eu quero ir humildezinho, dizer, perdão, Senhor, estou eu aqui,
Eu não quero ficar com o diabo, eu quero ficar com o Senhor. Eu quero ficar unido ao Senhor. Isso liberta. Então, qual que é o efeito para nós do grande sacrifício de Jesus em obedecer o Pai até o fim, mesmo sofrendo as consequências da incompreensão do povo à sua volta? O efeito para nós é esse. Nós nunca precisamos ficar sob o domínio de Satanás, o demônio. Nunca. Ninguém precisa. Agora, nem todos sabem disso e cometem os erros que cometem. Então, Jesus dobra o demônio e, ao dobrar o demônio, ele dá uma graça, uma nova força para nós, para que nós também dobremos a nossa inclinação espontânea para a desobediência, para o mal. Jesus suplanta. Suplantar é pôr-se por cima do diabo. O diabo não tem que vencer em nós. Se infelizmente vencer, é porque a pessoa não se apegou a Jesus, mesmo tendo cometido erros. Então nisso está também a glorificação do Pai. Jesus glorifica o Pai obedecendo ao Pai. E o resultado disso para nós é que Ele nos dá essas possibilidades todas, essas chances todas. Desse modo, ao mesmo tempo, Jesus glorifica o Pai e tira o poder do diabo e nos fortalece. Essas três grandes coisas aí podemos elencar. Em resposta, e esse é o fechamento, em resposta à fidelidade do filho na condição humana, o que o pai faz? Não deixa o filho na mansão dos mortos. Ele ressuscita o filho. É a semente que aceita morrer, a semente que aceita desaparecer, diluir-se na terra, essa germina, brota e recebe uma nova vida. A árvore mais frondosa que nós possamos conhecer, ela teve origem numa semente. A árvore mais potente, forte, vigorosa, ela nasceu de uma sementinha. É a mesma semente, só que agora na condição de árvore e produzindo frutos. Frutos com os quais muita gente pode se saciar, se alimentar. Então, o Cristo é a semente. Ele obedece o Pai e por isso é morto, desaparece e depois brota. A semente aceita a decisão do Pai. Ela fala para o Pai: Pai, pode me enterrar também, eu aceito. E a resposta do Pai a essa submissão é a ressurreição. Então o Filho glorifica o Pai, obedecendo o Pai. O Pai glorifica o Filho, respondendo ao Filho com uma vida nova. Jesus viveu isto, alcançou isso para nós. Assim acontece conosco, já nesta vida. Toda vez que nós colocamos nossa vida como um dom para os outros, nós ganhamos mais vida. E na eternidade, a vida muito maior do que podemos ganhar aqui. Devemos pedir ao Senhor Deus, nesses dias da Quaresma, nesses dias finais da Quaresma, melhor dizendo, e durante a Semana Santa, a graça de crescer na compreensão desse mistério, dessa lógica nova do Evangelho. Obedecer ao Pai é fazer da vida um dom, fazer da vida uma oferenda. Eu quero ser semente.
Isso vai me destruir sob um certo aspecto? Vai me fazer desaparecer? Sim, mas isso vai fazer com que eu renasça e numa outra forma e produza muitos frutos. Desejo a todos, a todas uma semana santa, abençoada e feliz. Sobre todos invoco a bênção de Deus por intercessão de São Judas Tadeu, nosso padroeiro. Por intercessão de São Judas Tadeu, nosso padroeiro, desça sobre vós, sobre a vossa família, sobre a vossa casa, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.